Fala pessoal do YouTube, mais um vídeo aqui no canal. Cenas censuradas em desenhos que você não viu, no canal Vício Nerd. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, meta de 50 inscritos e bora pro vídeo. Alguns desenhos, por mais fofinhos que possam parecer, não escaparão da tesoura. E no vídeo de hoje eu cacei aquelas cenas que as produtoras tentaram esconder de você. Cenas que foram apagadas antes mesmo de serem animadas. E olha, algumas delas vão te deixar de boca aberta. Se gostar, deixa o like e bora! Você sabia que Avatar quase teve algumas cenas bem mais sombrias que foram barradas pela Nickelodeon para não traumatizar o público? Durante o desenvolvimento da série, os criadores chegaram a criar um storyboard para uma sequência que acontecia no episódio 19 do livro 2, O Guru. Nela, Aang teria uma visão espiritual com seu monge Gyatso. A cena começava de forma leve, com Aang e seu velho voando sobre o templo do ar oriental em cima de um bisão, enquanto crianças dominadoras de ar assistiam. Se eu não me engano, o desenho do Avatar tinha bastante cenas meio que ficava implícito que ia acontecer tal coisa. Porque, tipo, a Nação do Fogo ia lá, falava que ia apagar uma vila inteira. E daí só mostrava, tipo, eles começando a atacar. Mas depois outro personagem mais pra frente fala: tal vila foi conquistada e coisa assim. Fora que vários personagens pegavam e desapareciam também. A uma aula. Em uma de suas traquinagens, eles jogam torta na cara dos alunos. Tudo numa vibe alegre e nostálgica. Mas quando Aang olha para seu mestre, o clima da cena muda. Ele vê Gyatso como um esqueleto completamente carbonizado. Uma imagem bem forte que simboliza o trauma que Aang carrega pela extinção dos nômades do ar. E adivinha? Mas se não me engano, teve um episódio sim quando ele foi conhecer o Templo do Ar, se não me engano, logo no início da jornada dele, que aparece lá um monte de gente morta assim, já em caveira, sabe? Que também foi extinto. Que tanto que ele tem que usar ele tem que usar a dobra de ar para abrir um portão. Essa cena inteira, sendo descartada antes mesmo de ser animada, sobrevive apenas como storyboard. Outra cena ainda mais sombria que foi descartada acontece no episódio 1 do livro 2, O Estado Avatar. Nesse episódio, o General Fong tenta forçar Aang a dominar o Estado Avatar de todas as maneiras que possa imaginar. Como medida extrema, ele ameaça a vida de Katara, enterrando-a viva na terra para forçar Aang a despertar através do medo e da raiva. O plano dá certo, mesmo sendo apenas um truque. Pegadinha no balão do... Ai, ai, ai. Aang entra no estado Avatar, perde completamente o controle e destrói toda a base militar de Fong com um poder avassalador. Essa foi a cena que vimos, é claro. Mas os criadores chegaram... Com certeza a parte mais foda que acontecia no desenho do Avatar era quando o Aang entrava no modo Avatar. Em qualquer situação, porque ele pegava e tinha um aumento gigantesco de poder. Principalmente quando, se não me engano, ele não conseguia dominar os elementos, isso no início, os elementos 100%, sabe, tipo como um mestre. Mas quando ele entrava no modo Avatar, ele se tornava forte tanto quanto, mas só que daí no final, ele se torna o mais poderoso dentre todas as nações. Chegaram a cogitar algo ainda mais brutal. Segundo fontes ligadas da produção, Aang, fervendo de ódio, desintegraria o General Fong completamente, como o Hakai de Beerus ou um estalar de dedo do Thanos. Mano, eu fico imaginando como estaria a consciência do Aang depois disso. Ele teria ficado devastado por ter tirado a vida de alguém, a ponto de isso impactar na sua personalidade até o fim da série. Mas essa ideia foi totalmente abandonada antes mesmo de ir para o storyboard, justamente por ultrapassar os limites do que era aceitável para o público da Nickelodeon naquela época. Mas uma coisa temos que admitir, seria cinema demais. Não, agora eu quero uma cena parecida na série em live action. Afinal, essa série não é mais focada apenas no público infantil e pode explorar esse lado mais sombrio da franquia. Agora vamos falar de O único live action que eu vi de Avatar foi aquele lá. Na verdade, só foi o único. Até esse agora da Netflix foi aquele lá do... que tinha um ator conhecido, aquele eu acho que era indiano que fazia Quem Quer Ser Milionário. Que ele fazia lá o vilão do Aang na primeira temporada. clássico.
Tom e Jerry. Assim como muitos desenhos da década de 30 a 50, a série usava e abusava de piadas que hoje em dia não passariam nem ferrando na TV. Meu Deus do céu. Como, por exemplo, estereótipos raciais. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass. Essas cenas costumavam acontecer quando, por exemplo, explodia alguma bomba na cara dos personagens, ou eles se queimavam, ou ficavam sujos de lama, ou fuligem. Eles sempre ficavam com uns beijos gigantes, umas trancinhas na cabeça e outros trejeitos caricatos. Eu sei que isso agora pode soar algo de extremo mau gosto, mas era uma parada normal na época. Uma das representações mais conhecidas disso era a dona do Tom, a Meme Tio Sus. Aquela mulher que só aparecia da cintura pra baixo, que vivia dando bronca no gato e falando de uma forma estereotipada. Com o tempo, esse tipo de piada acabou envelhecendo mais mal que leite fora da geladeira, principalmente depois que as leis dos direitos civis entrou em vigor nos States. E a partir dos anos 60, quando a série começou a ser retransmitida na TV, principalmente pela CBS e mais tarde nos canais da Turner, muitas dessas cenas foram cortadas ou reanimadas. Nas cenas de explosões, por exemplo, não tinha mais personagens beiçudos ou com trancinhas. Os personagens só ficavam sujos de fuligem. Em alguns curtas, a dona do Tom ficou branca, ou foi trocada por outra dona de casa mais genérica, com diálogos redublados no inglês mais neutro. Mas os que eu via acho que era no SBT, isso já faz mais de 10 anos atrás, passavam normal mesmo. Não tinha censura nem nada. Um exemplo disso é no episódio Ratinho Porcalhão. Nele, Tom tenta limpar a casa antes da dona dele chegar porque ele e Jerry fizeram uma bagunça monumental. No final, Tom tenta sair de fininho e, aproveitando que ele tá todo coberto de carvão com esses lábios carnudos... Ai, mano, isso é muito errado. Ele começa a imitar um negro estereotipado, só pra dona não perceber que é ele. Have you seen a no good cat around here? No, ma'am. I ain't seen no cat around here. There ain't no cat, no place, no house, no, ma'am. Na versão censurada, ele só tá com manchas de fuligem e tenta fugir na maciota, sem imitar ninguém. Puxa, quando eu botar a mão naquele gato danado... Tom! E essa mudança foi feita manualmente, quadro a quadro, e é por isso que algumas cenas têm traços ligeiramente diferentes do resto do episódio. Outra censura acontece no episódio Ratinho Atômico. Na versão original, quando Tom acha que o ratinho explosivo não vai detonar, ele mete um chutão nele para expulsá-lo de casa e aí explode tudo. Já na versão editada, ele só dá um peteleco com o dedão do pé e isso já é o suficiente para tudo ir pelos ares. E como vocês devem ter notado, foi essa versão censurada que o SBT exibiu por anos. Além dessa versão censurada da CBS, com cenas reanimadas, também existe uma outra versão, onde os cortes são pontuais, removendo algumas cenas com estereótipos raciais ou referências sensíveis, mas sem mexer na animação original. Nessa versão, a Mami Tio Sus continua sendo negra, só que com redublagem e sem o sotaque estereotipado. E na maioria dos casos foi justamente essa que passou na TV paga, em canais como Cartoon Network e Boomerang. Olha... Mas da empregada, eu lembro 100% de ter assistido no SBT e passava com a dublagem estereotipada mesmo da empregada. Nunca pensei que ia citar My Little Pony em um vídeo sobre censuras. Mas cá estamos, pois até mesmo esse universo todo coloridinho e fofinho já passou por uns perrengues na edição. Um exemplo está no episódio 13 da 8ª temporada, As 6 Malvadas. Nesse episódio, a rainha Chrysalis cria 6 clones malignos das pôneis para ajudá-la a executar seus planos de vingança. Mas o plano acaba saindo pela culatra, já que elas são malvadas demais para seguir suas ordens. Fizeram até Fluttershy e chorar. No final do episódio, a magia que criou os clones é desfeita e elas começam a derreter. Suas tontas! Vocês estragaram tudo! Na versão original, vemos o rosto da Twilight se desfazendo de uma forma bem mais macabra, com os olhos virando, pálpebras caindo e todo o rosto derretendo. Parecia muito com a senhora. Tinha cara de velha derretida. Talvez os animadores tenham se empolgado demais e esquecido que o público-alvo disso são crianças de 4 a 8 anos.
mesmo que marmanjo de 30 também assista. Então, na versão original, o derretimento foi encurtado e suavizado. E agora vamos para Gravity Falls, um desenho que já nasceu com a fama de ter umas cenas que fariam crianças dormir abraçadas com a mãe, com direito a sangue em uma delas. Mas existia uma cena que os animadores sapecas tentaram enfiar ali no meio, achando que ia passar despercebido pelo radar da Disney. Ela acontece no episódio Estranhageddon, parte 2. Nele, Dipper tenta resgatar sua irmã Mabel de uma prisão mental criada por Bill Cipher, onde tudo é perfeito e infantil, do jeito que ela gosta, enquanto do lado de fora, tudo e todos que ela conhece são mortos. Dentro dessa dimensão, Mabel cria o Dipper Fresh, uma versão exageradamente maneira e radical do próprio Dipper, a ponto de até o Sus, amigo do Dipper, acabar curtindo mais o clone do que o original. Qual é a boa, galera? Não suporto esse moleque metido. Só que no storyboard original, chega o momento que a paciência do Dipper acaba. Dipper Fresh chega pra ele e diz: "Ei cara, seu boné está ao contrário." E Dipper, que já estava pistolaço, responde: "Não, é a sua cabeça que está ao contrário." E bom, essa cena acabou sendo cortada antes de ir para a animação final. Mas o criador Alex Hirsch postou ela no Twitter com a seguinte legenda, abre aspas: "Curiosidade, Dipper Fresh foi originalmente assassinado por Dipper. Por que será que a Disney nos fez cortar isso?" Fecha aspas. Pois é, por que será, né? Já no episódio Entrando no Depósito, exploramos um pouco mais do relacionamento entre Dipper e Wendy. Para ajudar seu irmão, Mabel dá aquele empurrãozinho, fazendo ele ficar preso numa sala junto com a Wendy, que os levaria para um laboratório secreto. Só que antes de entrar, eles precisam passar por uma descontaminação. Mas no storyboard original, essa cena era mais longa e também mais constrangedora. Me lembra aquelas típicas cenas de anime onde o protagonista desajeitado acaba se metendo numa situação embaraçosa, ou sortuda no ponto de vista de alguns, e que aparentemente foi demais para os padrões da Disney. Ainda falando sobre a Disney, vamos para um curta de 1933 que ela lançou chamado Os Três Porquinhos. Nele existe uma cena onde o lobo mau tenta enganar um dos porquinhos se disfarçando como um vendedor judeu. Muita cena censurada de desenho, tem bastante naqueles da Disney, tipo do Pateta, do Mickey, eu acho, e de outros personagens. Com direito a um narigaço, um barbão e um sotaque e dish. Naquela época esse tipo de piada era algo comum, assim como eu falei com Tom e Jerry. Mas depois da Segunda Guerra, com as barbaridades do bigodinho vindo à tona, a Disney olhou pra isso e falou: Eita porra. Resultado, em 1948, quando relançaram o curta, eles redesenharam a cena, dando um adeus pro vendedor estereotipado e um olá pro disfarce genérico. Bob Esponja é um desenho tão doido que ao longo dos anos teve vários episódios cortados, censurados e até banido em vários países. Em certos cantos peculiares do nosso globo, com normas mais rígidas e tradicionais, para não dizer jurássicas, como por exemplo o Irã. Ataque Brasil. A personagem Sandy ganha um vestido roxo no lugar do biquíni. E quando eles estão com preguiça de desenhar um vestido, só dá um zoom gigante do rosto dela. Tudo por causa das leis de vestimenta no país e também porque eles querem evitar que crianças sintam sentimentos estranhos por esquilos de biquíni e virem furries. Mas não é só a censura dos outros, não. A própria Nickelodeon já pisou no freio quando percebeu que tinha exagerado. Tipo nesse episódio, Bob Esponja na Terra Aleatória. Nele, um cliente liga pro Siri Cascudo pedindo para fazer uma entrega na Terra Aleatória. Um lugar completamente bizarro e sem nexo, onde você só consegue chegar andando aleatoriamente? Sim. Depois de terem passado por várias situações esquisitas, Isso parece um dos novos episódios. ele descobre que o cliente não queria o hambúrguer, mas sim a sacola. Na hora de ir embora, um monte de portas malucas param na frente deles e uma delas acontece isso. Esse lugar é um pesadelo! Sim,
Além da jumpscare satânica, eles fizeram referência a uma das creepypastas mais conhecidas da internet. E sabe qual é a parte mais sombria disso? E todas elas tinham essa mesma trilha sonora que ele acabou de botar. Eles meio que canonizaram ela, ou seja, aquela porta que ele abriu de fato levava para o universo alternativo onde ela ocorreu, onde Lula Molusco cometeu churrascamento. Sério. Como é que a Nickelodeon deixou isso passar, hein? Aqui tem coragem. Pra você ter ideia, nem o cara que teve a proeza de colocar isso no episódio acreditou que isso seria aprovado. Mas, infelizmente, a ousadia durou pouco. O episódio foi exibido assim por um tempo, até ser modificado e essa cena ser substituída por outra bizarramente fofa do Lula Molusco bebê cagando nas fraldas. Até a forma como você escova os dentes pode ser censurada. E foi isso que aconteceu em The Loud House, no episódio Lynn Aposta Tudo. Nele, a Lynn diz que consegue escovar os dentes mais rápido que a Lola, escovando com toda a força do mundo. Uma mania que eu mesmo tinha quando eu era menor, confesso. Até aí tudo tranquilo, né? Mas olha só como os animadores planejaram essa cena no storyboard. Pois é. Ela escovou com tanta força a ponto da gengiva sangrar. Um detalhe bem gráfico para um desenho infantil. Mas que convenhamos, é o que acontece quando você escova igual um brutamonte. Essa parte foi totalmente cortada antes de ir para a animação final. O que no caso desse desenho é no mínimo estranho, considerando que o personagem Clyde jorra litros de sangue pelo nariz em vários episódios. Sério, ele é praticamente um discípulo do Mestre Kami. Mas talvez pra Nick, um sorriso sangrento soe macabro demais para o público. Aí só por curiosidade, o fã acabou animando essa cena cortada mostrando como ela teria ficado. É isso e até o próximo. Tem bastante desenho, não sei se é entre a Cartoon Network ou a Nickelodeon, qual das duas tem aqueles desenhos mais malucos que tem, sabe? Que acontece as coisas mais birutas possível. Bom, é isso. Obrigado em que assistiu até o final e até a próxima.